Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de microbiologia. A gente precisa relembrar para essa aula alguns conceitos importantes, né? A gente precisa relembrar o conceito de evolução que nós vimos lá na aula passada, que é um conceito muito importante para a gente compreender como se dá essa diversidade microbiana até hoje. Na verdade, a diversidade de todos os organismos. Também é importante a estrutura e função da célula, né? O que é uma célula e quais são os principais constituintes dessa célula, quais são as funções desses constituintes. Os micro-organismos eles são encontrados em todas as classificações de organismos vivos que a gente tem até hoje, né? Nós temos várias classificações de organismos, né, propostas lá desde Caule e Linnaeus, a gente vai falar um pouco sobre isso. Várias proposições que vieram mais tarde para separar aí os organismos vivos, e os micro-organismos eles estão em todas, né? E esses seres unicelulares eles podem ser de todo tipo de célula, eles podem ser de uma célula eucarionte ou de uma célula procarionte. Vamos falar dos micro-organismos mais frequentes que a gente encontra aí na natureza, que são os organismos que são constituídos de células procariontes. Se vocês lembram bem, a célula procarionte é uma célula que ela não tem um núcleo definido, o material genético dela fica sem nenhuma proteção, sem nenhuma membrana que o envolve no citoplasma da célula, né? Aqui a gente pode ver uma célula procarionte, né? Ele é constituído pela membrana citoplasmática, por ribossomos, por citoplasma, por nucleóide e plasmídio. A grande maioria das células euprocariontes, possui uma parede celular que protege ela. Por que a grande maioria? A gente vai ver mais tarde que existem alguns procariontes que não têm parede celular. Então, a grande maioria das espécies da diversidade microbiológica, eles possuem a parede celular, né? Eles têm um nucleóide. O nucleóide é onde o material genético fica concentrado. E eles também têm o plasmídio. O plasmídio é um material genético também, mas ele não é um material genético cromossômico. Então, aí vale lembrar, para a gente dar uma investigada melhor, o que é o plasmídio. A célula eucarionte, como vocês estão vendo aí, ela é composta da membrana citoplasmática, dos ribossomos e do citoplasma, como na célula procarionte. O interessante de notar é que a célula eucarionte ela é muito mais complexa do que a célula procarionte. A célula eucarionte, a exemplo da célula procarionte, ela é formada também por ribossomos e pelo citoplasma, né? Mas ela é muito mais complexa na composição, como vocês estão podendo ver. Nós temos também na célula eucarionte, na grande maioria das células eucariontes, a mitocôndria, o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi. O que tem toda a célula eucarionte é um núcleo onde o material genético fica armazenado, que ele fica envolto por uma membrana chamada carioteca. Então, o núcleo na célula eucarionte, ele é separado do restante da célula por uma membrana chamada carioteca. Não é toda a célula eucarionte que tem mitocôndria, não é toda a célula eucarionte que tem cloroplasto. Isso é importante frisar porque, primeiramente, as células eucariontes que possuem cloroplasto são aquelas que realizam fotossíntese. E as células eucariontes, até pouco tempo atrás, se acreditavam que todas elas haviam presença de mitocôndrias, mas existem aí alguns organismos eucariontes que não têm a mitocôndria. Vale mencionar, né, que os integrantes do Arqueazoa, eles são eucariontes, mas eles não têm mitocôndria. Só relembrando, a mitocôndria ela é uma organela citoplasmática responsável pela respiração celular e, consequentemente, pela produção de energia da célula. E tanto a mitocôndria como o cloroplasto eles têm uma característica muito especial, que eles têm um DNA próprio deles, né? A gente vai voltar nisso daqui a pouco, quando a gente for falar sobre evolução dos micro-organismos. Feita essa relembrança aí sobre as estruturas e funções das organelas e das constituintes das células, tanto da procarionte como da eucarionte, eu vou deixar um material complementar que vocês podem acessar e se inteirar um pouco melhor essa questão de função e estrutura de célula. E também, se vocês desejam rever alguma coisa sobre evolução, vocês voltam lá no vídeo, né? Eu vou deixar aqui também um linkzinho para a nossa primeira aula para relembrar um pouquinho de como a evolução acontece, né? Aqueles rudimentos de evolução. Agora a gente vai falar sobre a classificação dos seres vivos. Nós vamos falar de diversidade e a gente precisa
classificar esses seres vivos para a gente conseguir falar da diversidade desses seres vivos, principalmente dos micro-organismos, que são os seres mais diversos que existem aqui na nossa biosfera. Temos 3 grandes cientistas que fizeram grandes contribuições com relação à classificação dos seres vivos. O primeiro foi Carl Linnaeus, lá no século XVIII, né? E ele sugeriu a classificação binomial dos seres vivos. O que é essa classificação binomial? O que nós conhecemos hoje em dia como nome científico. Por exemplo, o ser humano é o Homo sapiens. Homo é o gênero, sapiens é a espécie, né? O milho é o Zia mais. Zia é o gênero, mais é a espécie. Ele sugeriu essa classificação para identificar os seres vivos. Ele também sugeriu que os seres vivos precisavam ser divididos para haver algum tipo de classificação. Naquela época não se tinha muito essa noção, né, de que os seres vivos eles se enquadravam em certas classificações, né? Isso também vem ser muito reforçado com a própria evolução, como a gente vai ver mais para frente. Então, essa divisão e essa classificação proposta por Carl Linnaeus era baseada principalmente na própria anatomia, como na fisiologia. Então, você via que anatomicamente, morfologicamente, seres vivos eram parecidos, então provavelmente eles eram de divisões muito próximas, se não da mesma divisão. Mais para frente, bem mais para frente, já no século XX, Carl Woese, ele propôs a divisão aí dos seres vivos em 3 grandes domínios, né? O domínio bactéria, o domínio arqueia e o domínio eucária. Ele fez isso baseado não somente em evidências de anatomia, de fisiologia, de morfologia, ele fez isso baseado em evidências genéticas, né? Ele fez isso lá em 1977, num artigo que nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo. E esse artigo ele fala sobre o quê? Fala sobre a inclusão da genética, né, da investigação da classificação dos seres vivos, né? Então ele começou a colocar muito mais evolução, características de evolução na classificação dos seres vivos. E de onde vem isso? Ele fez uma investigação de uma região conservada do DNA. O que é uma região conservada do DNA? É uma região que sofre muito pouca mutação de uma geração para a próxima geração. Embora haja distinção de células a partir do momento das mutações genéticas que acontecem nos descendentes, elas permanecem mais conservadas. As regiões mais conservadas, elas conseguem traçar melhor o caminho evolutivo dessa célula. Haja vista que células que têm relação filogenética com aquela célula em si, elas vão ter mais ou menos o mesmo tipo de DNA conservado. E aonde a gente acha esse DNA conservado? Esse DNA conservado é o DNA que codifica para o RNA ribossomal, que codifica para a região específica 16S. Isso é uma coisa também que vale a pena investigar melhor. Então, o que acontece? Ele usou essa evidência para traçar os parentescos evolutivos. E mais para frente, né, na verdade, na atualidade, o Thomas Cavalier-Smith ele classificou os organismos em 6 grandes reinos. Depois de ele propor esses 6 reinos, ele revisou isso num artigo mais recente e propôs um 7º reino, aí, o domínio procariota. Para nós entendermos adequadamente como os organismos vivos são reclassificados hoje, a gente precisa entender de onde veio os organismos, né? A gente já falou sobre isso na aula passada. Nessa aula a gente vai reforçar um pouquinho, né? Como vocês podem ver aí, na Terra primitiva haviam condições climáticas e químicas que fez-se gerar os coacervados, né? Aquelas partículas carregadas de biomoléculas, moléculas com funções biológicas, e que provavelmente essa biomolécula se tornou em algum momento da história da Terra uma célula, uma primeira célula. Em laboratório, existe evidência científica de você conseguir transformar substâncias orgânicas e inorgânicas simples em orgânicas complexas, que são os coacervados. Mas os coacervados, a se tornarem células, não há ainda evidência nenhuma experimental. Então, os processos que levaram a um coacervado se tornar a primeira célula, eles são completamente desconhecidos. A partir do momento que você tem a primeira célula, surge Last Universal Common Ancestor. É o último ancestral comum universal. Esse ancestral é o que se acredita que foi a primeira célula e todos os seres vivos veio de diferenciações dessa primeira célula. Essa primeira célula ela sofreu uma divisão celular e ela deu origem aí ao que nós chamamos de domínio bactéria, segundo a classificação de Woese. Essas bactérias
continuaram a se dividir e continuaram a sofrer mutações. Os organismos viáveis que sobreviveram deram origens a outras bactérias. Então a gente pode ver que nós temos as negibactérias e depois as posibactérias, que são um pouco mais evoluídas. O que é negibactérias? Negibactérias são as bactérias gram-negativas. As posibactérias são as bactérias gram-positivas. Elas formam o domínio bactéria. Essas bactérias elas foram perdendo parede celular. As negibactérias têm mais parede celular, as posibactérias têm menos parede celular e elas foram perdendo essa parede celular. Até que ela perdeu totalmente a parede celular e se tornou o que nós chamamos de arqueia. As arqueias elas são procariontes, mas elas não são bactérias, elas são um grupo filogenético distinto das bactérias. A primeira classificação de Cavalieri-Smith, as arqueias elas eram chamadas de arqueobactérias. Depois isso foi repensado e elas viraram um reino diferente dentro do Império Procariota, como vocês podem ver no esquema, né? Então, e uma outra coisa que é importante salientar aí sobre as arqueias, que é uma curiosidade bem interessante, embora já se conhecessem as arqueias, né, já tivessem se observados, né, as bactérias metanogênicas, as bactérias alotróficas extremas, elas são bactérias que viviam em condições extremas, faziam algumas características muito próprias, mas eram consideradas bactérias. Com a definição de Carl Woese, isso mudou. Carl Woese, ele reclassificou esses organismos como um domínio separado, o domínio das arqueias, porque eles tinham muito pouco a ver com as bactérias. Na verdade, as arqueias, elas compartilham tanta semelhança com o domínio bactéria, quanto um domínio bactéria compartilha com os eucariontes, ou seja, eles são um grupo completamente diferente. Cavalieri-Smith, mais tarde, tentou reenglobar essas arqueias no Império Procariota e dentro do reino das bactérias, mas as evidências aí genéticas eram muito fortes que eles eram um grupo filogenético distinto. Ele acabou lá num artigo mais recente, lá em 2015, a separar as arqueias em um reino próprio dentro do império dos procariontes, porque afinal de contas ela é um procarionte por definição. Cavalieri-Smith também propôs um clado de bactérias, também a gente vai falar sobre cladística. Eu acho que é importante a gente definir o que é clado. É importante se procurar um pouco mais sobre cladística, né? Eu vou deixar um material aqui na descrição do vídeo também para falar sobre cladística e também deixo aí para as pesquisas na internet. Cavalieri-Smith também propôs clado de organismo chamado Neomura. Também não há evidências da existência desse clado Neomura. Na verdade, ele veio aí para tapar um buraco entre os procariontes e os eucariontes, né? Neomura vem do latim aí novo muro, né? Dizendo que houve muitas transformações na parede celular aí desses organismos. O interessante dizer, né, é que desse Neomura virou o reino arqueia, na classificação mais moderna, e também os eucariontes, que em algum momento absorveram dois indivíduos aí do domínio bactéria, notadamente a mitocôndria e o cloroplasto, né? Como eu havia dito lá no começo da aula, né, tanto a mitocôndria como o cloroplasto eles têm um DNA próprio, eles têm um DNA diferente do DNA nuclear da célula, né, isso nos eucariontes. Isso é uma evidência muito forte que houve uma coisa chamada endossimbiose, ou seja, as mitocôndrias e os cloroplastos para os seres que realizam a fotossíntese, elas começaram a gerar energia para essas células eucariontes, e essas células eucariontes trabalhavam em simbiose. Uma vez incorporado a mitocôndria e o cloroplasto a esse ancestral neomurano hipotético, proposto por Cavalieri-Smith, surgiu o que nós chamamos de Império Eucário, Império dos Eucariontes, né? Primeiramente, a mitocôndria foi assimilada pela célula eucarionte e que se tornou depois os diversos reinos do Império Eucário, dos eucariontes. Nós temos aí 5 reinos distintos dentro dos eucariontes. O reino das plantas, o reino planti ou metafita. Nós temos o reino cromista, nós temos o reino fungi, o reino animalia ou metazoa, que somos nós. E nós temos o reino protozoa, que inclui todos os protozoários. É importante dizer que essa diversidade maior nos eucariontes, ela se dá pela própria complexidade maior que a célula eucarionte tem. No Império Eucária, as células são mais diferenciadas de um indivíduo para o outro. Por quê? Por causa da complexidade da célula eucarionte. O cloroplasto ele só foi incorporado à célula eucarionte
mais para frente, uma incorporação tardia que aconteceu somente nas plantas e nos cromistas e acredita-se que nos alveolatas também, mas nesses alveolatas só ficou o cloroplasto sem a clorofila dentro, então eles acabaram ficando com algumas estruturas parecidas com cloroplastos, não tem a função de fotossíntese. Também isso é bem tema de muita discussão. A própria divisão também é um tema muito complexo, um tema de muita discussão. Uma outra coisa que é importante dizer aí, dizer das divisões dos reinos no Império Eucária, é que as células elas se diferenciaram a priori em dois grandes clados, né? O clado biconta e o clado uniconta. O clado biconta é o clado de células que possuíam dois flagelos e o clado uniconta, células que possuíam apenas um flagelo. O reino dos fungos e o reino dos animais pertencem ao clado uniconta, enquanto o reino das plantas e dos cromistas pertencem ao clado biconta. Uma coisa que também é interessante mostrar em todo esse processo evolutivo dos eucariontes é que o reino dos protozoários, o reino protozoa, ele é composto por grupos de organismos que não são somente do biconta ou do uniconta, conta com os dois clados, né? Isso daí é o que nós chamamos de uma divisão polifilética, ou seja, eles não têm um ancestral comum. Toda essa história natural, essa história de como surgiram os reinos, de como surgiram as divisões, ela acaba levando ao que nós chamamos de árvore filogenética, que é uma árvore que mostra o parentesco de um organismo com o outro, mostra a proximidade evolutiva, né? E se houve em algum ponto da história um ancestral comum. Claro que na raiz da árvore filogenética existe o LUCA, né? Aquele Last Universal Common Ancestor, o ancestral universal comum, que acredita-se que todos os outros seres vivos originaram. Mas cada ramificação, cada bifurcação ou trifurcação dessa árvore significa que houve diferenciação e as células, a partir daquele momento, tiveram uma história evolutiva distinta. Aqui a gente mostra a diversidade microbiana de uma maneira muito geral. Ela está presente na árvore filogenética como um todo. Dentro do império dos procariontes, o império procariota, os dois grandes reinos, o reino bactéria e o reino arqueia, são compostos somente por organismos que são unicelulares. Aqui nós mostramos como bactéria o exemplo a Escherichia coli, que talvez seja a bactéria mais estudada, e dentro do reino arqueia nós mostramos a esse nome é difícil, Metanotrix soengene, que é uma arqueia metanogênica, uma arqueia que produz metano a partir de matéria orgânica. Mais adiante, na árvore filogenética, nós podemos ver a inclusão da mitocôndria e o nascimento do império eucariota. A primeira ramificação que nós estamos vendo vai para o reino planti, das plantas, e para o reino cromista, mostrando aqui que a Pediastrum e a Rhodomonas como integrantes desses dois reinos, respectivamente. Provavelmente o cromista evoluiu de um ancestral comum da planta, e esse ancestral comum já havia incluído o cloroplasto, tanto é que esses dois reinos são reinos de seres fotossintetizantes. Separadamente, evoluiu o reino protozoa, o reino dos protozoários, mas vale lembrar aqui que o reino dos protozoa é um reino que ainda vai ser muito objeto de discussão por ele ser polifilético, ele não tem um ancestral comum, na verdade. Então é difícil você enquadrar ele numa árvore filogenética. Essa árvore filogenética, eu coloquei ela dessa maneira, baseada aí nos trabalhos de Cavalier-Smith, mas ela não é bem assim. Existem protozoários mais aparentados com os animais e os fungos, e com as plantas e com os cromistas, né? Como eu havia dito, existem tanto dos clados biconta como do uniconta. Aqui nós mostramos um protozoário, que é o Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi, na verdade, ele pertence àquele grupo dos Excavata.
Numa outra ramificação dessa árvore filogenética, nós podemos ver aqui o tetracapsuloides como um animal unicelular. Até pouco atrás não se acreditavam que existiam animais unicelulares. O tetracapsoides, assim como todos os animais unicelulares, eles são parasitas geralmente de peixes. É claro que novas descobertas podem acontecer e nós descobrimos que existem outros animais que não são parasitas, mas até então só se descobriram esses, né? E depois, partindo da mesma ramificação dessa árvore filogenética, nós encontramos o Aspergillus niger, um representante do reino fungi, né? Um fungo. Essa árvore filogenética ela está mostrada aí para mostrar que em todos os reinos dos seres vivos há o objeto de estudo da microbiologia. Isso é importantíssimo, porque mostra quão diverso o mundo dos micro-organismos ele é. Mostra quantas diferenças nós temos em micro-organismos que são unicelulares. Mesmo olhando para essa árvore filogenética, mesmo reconhecendo toda essa diversidade dos micro-organismos que se encontram em todas as divisões, o que faz um organismo ser de uma determinada divisão em detrimento de outra divisão? Sem dúvida, é muito fácil você diferenciar um jacaré de uma samambaia e de um fungo. Eles pertencem a 3 reinos diferentes e eles são facilmente identificáveis aí por uma questão morfológica, uma questão de forma. Mas será que a nível celular essas diferenças elas se replicam? Você consegue diferenciar facilmente um ser vivo de outro ser vivo? O que faz cada ser vivo estar classificado em cada ramo daquela árvore filogenética dentro de um reino, dentro de uma ordem, de uma família, de um gênero, de uma espécie? O que faz em nível celular essa classificação acontecer? No reino bactéria, são seres procariontes e eles têm parede celular. Então, todo o indivíduo do reino bactéria, ele é um procarionte e ele tem uma parede celular feita de peptídeo glicano. Essa é a característica do reino bactéria em nível celular. No reino arqueia, todos eles também são procariontes, eles participam do mesmo, eles integram o mesmo império procariota, mas eles têm 2 diferenças básicas com os seus congêneres do império procariota. A primeira, eles têm uma múltipla origem de replicação do cromossomo, como nos eucariontes. As bactérias só têm uma origem de replicação do cromossomo. E também, as arqueias não têm parede celular. Existem exceções, algumas arqueias possuem parede celular de polissacarídeos ao invés de peptídeos glicanos. Então, se há uma parede celular de polissacarídeo, ou se não há uma parede celular em um procarionte, esse indivíduo ele é do reino arqueia. Existem 5 reinos dentro do império eucariota, dentro dos eucariontes. A célula de todos esses indivíduos são células eucariontes, mas o que diferencia um reino do outro? No reino planti, essas células elas possuem parede celular lignocelulósica, células possuem cloroplastos, ou seja, são seres fotossintetizantes, e eles são autotróficos, embora existam algumas exceções. No reino cromista, eles também são eucariontes, eles também possuem cloroplastos. A diferença é que os cloroplastos dos indivíduos do reino cromista, eles foram adquiridos por meio de endossimbiose de plantas e não por endossimbiose de procarionte. A célula do cromista absorveu uma alga vermelha, provavelmente, que haviam cloroplastos nessa alga vermelha. E essa alga vermelha sendo assimilada, passou esses cloroplastos para a célula do cromista. Então foi uma assimilação secundária. A evidência dessa assimilação secundária se encontra na presença de paredes extras nos cloroplastos dos cromistas. Mas de maneira geral, eles também são fotossintetizantes, a exemplo das plantas. No reino animal, as células não apresentam parede celular, não apresentam cloroplastos e são seres heterotróficos. Já no reino fungo, a parede celular dos fungos é feita de quitina e de glucanos. Eles não apresentam cloroplastos, eles são heterotróficos e eles apresentam estruturas como micélio e hifa. Alguns, existem fungos que não apresentam essa estrutura. E o reino protozoa. O reino protozoa não há uma forma muito clara de diferenciar uma célula da outra, visto que os seres vivos do reino protozoa são seres que não se enquadram nas outras 4 classificações, de planta, de cromista,
de animal ou de fungo. É, na verdade, um reino para encaixar todos aqueles que não se encaixam nas outras classificações. O que se sabe sobre os protozoários é que eles são unicelulares, são heterotróficos e eles são polifiléticos, ou seja, eles não possuem um ancestral comum. Essa falta de ancestralidade dentro do reino ainda vai gerar mais discussões de como deve ser dividido esse reino, se vai continuar existindo o reino dos protozoários. É importante salientar nessa aula que tudo que foi dado aqui, embora seja o que há de mais novo em classificação dos organismos, é passível de mudança frente a uma descoberta nova, como isso foi no passado. O próprio Uzi, quando propôs a divisão em 3 domínios, no domínio arqueia, no domínio bactéria e no domínio eucária, ele enfrentou muita resistência dos pesquisadores da época, por conta que ele diferenciou as arqueias das bactérias. As arqueias deixaram de ser bactérias, apesar de serem procariontes e unicelulares. Ele usou uma evidência muito forte para mostrar que isso era uma verdade, e mesmo assim isso demorou para ser aceitado. Esse trabalho do Cavalieri-Smith é um trabalho de 2015. Ele é um trabalho que foi construído na última década. Então, não é um trabalho que encontra ampla aceitação dentre os biólogos. No entanto, ele é o que há de mais novo em classificação dos organismos. E ele é baseado tanto em evidências genéticas, em evidências de morfologia e de fisiologia. O importante dessa aula, concluindo, é que se saiba que existe uma grande variedade de micro-organismos, é a maior variedade viva que nós temos, e o estudo dessa variedade leva a várias aplicações práticas, dentro do campo da medicina, dentro do campo da agricultura, dentro do campo da biotecnologia, entre outros. Então, o estudo dos micro-organismos e dessa diversidade é muito importante para a gente conhecer esse tipo de coisa, para a gente entrar em contato com quantos organismos nós estamos ainda descobrindo. Essa foi a aula de hoje, eu agradeço a atenção e até a próxima.